Se você deseja ser um tarólogo profissional, há alguns passos importantíssimos para serem seguidos para que o trabalho seja de forma coesa e coerente. Então, hoje a gente vai falar sobre 5 passos essenciais para trabalhar com o tarô de forma profissional. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na Jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje é para a gente falar um pouco sobre 5 passos que são fundamentais para trabalhar de forma profissional com o tarô. E esse foi um vídeo que ele veio à ideia quando eu estava lendo o livro Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, que em algum momento a autora fala sobre a importância que se dá de nós que trabalhamos com o tarô ou que desejamos começar, estejamos realmente prontos e aptos para atender com o tarô e não a gente achar que está pronto. Então, pensando nisso, eu separei 5 coisas que eu acho que são bem importantes e a gente vai falar sobre elas agora. O primeiro passo que eu acho extremamente fundamental e importante é em relação aos métodos de tiragens, e aqui nesse caso em específico é muito importante que a gente não saiba apenas um método, mas que a gente tenha algumas possibilidades à mão para que a gente consiga contemplar o máximo de questões do consulente. Então aqui nesse caso eu trouxe alguns exemplos de tiragens que vão contemplar questões mais amplas. Então quando o consulente ele deseja tirar o tarô para saber sobre vários aspectos da vida. Trouxe alguns exemplos de métodos que vão falar sobre uma situação específica, mas que pode ser observada de forma ampla. E trouxe também alguns exemplos de métodos de tiragem que vão falar sobre questões mais específicas, mais rápidas, que também são essenciais. Para o conceito de tiragem mais ampla, temos alguns métodos como, por exemplo, o tabuleiro, que é um método de tiragem que vai utilizar as 22 principais cartas do tarô, os 22 arcanos maiores, e esse é o método de tiragem ideal para você que gosta de contextualizar o jogo inteiro do consulente por temas, porque esse método de tiragem vai trazer uma forma de você conseguir contar uma história e como que cada uma dessas temas diferentes da vida do consulente vai, de certa forma, interferir em outros e como que isso vai se desenrolar. O tabuleiro também é um método de tiragem que dá para ser utilizado tranquilamente para uma perspectiva mais preditiva, mesmo você não tendo muitas informações do consulente, então você consegue mostrar para ele como que aquilo tende a desenrolar de uma forma bem tranquila. Esse é um método de tiragem que já tem um vídeo inteiramente só para ele aqui no canal. Eu vou deixar o link nos cards e na descrição, tu consegue conferir na sequência. O próximo método, que é amplo e vai falar sobre diferentes aspectos da vida do consulente, é a mandala astrológica. Esse é um método de tiragem que muitos tarólogos gostam muito, e o que eu acho interessante na utilização desse método é que ele facilita bastante para que você consiga utilizar o método europeu, caso você goste, diferente do tabuleiro, porque você consegue dar mais objetividade, fala de forma mais aprofundada também sobre a vida do consulente em diferentes aspectos. Então, desde o amor, as finanças, o trabalho, você vai ali contando toda aquela história da mesma forma que você conta no tabuleiro. A diferença do tabuleiro é que o próprio jogo cria as próprias narrativas e ele vai falar o que precisa de maior atenção, como que as coisas estão fluindo na vida do consulente, e na mandala astrológica você vai ter casas específicas para cada um dos temas. Ainda nesse conceito de tiragens mais amplas, eu trouxe também a Cruz Celta, que é um método de tiragem que levam 10 casas, e aqui eu acho bastante interessante no sentido de que você consegue dar perspectivas para o consulente de futuro próximo e futuro a longo prazo, tendo casas específicas para isso, o que auxilia bastante também e geralmente não causa confusão, fica mais claro e fica mais palpável, porque ali no tabuleiro vai ser possível também ver um futuro mais a longo prazo, mas diferente da Cruz Celta, o tabuleiro é mais sobre a tua percepção. Você precisa observar ali em quais momentos a gente consegue observar esse futuro mais a longo prazo, esse futuro mais próximo, é uma percepção maior sobre nuance dos arcanos, diferente da Cruz Celta, que vai trazer ali casas específicas, o que torna também mais objetivo, torna mais direto, mais palpável.
para falar sobre tiragens específicas, mas que são observadas de forma mais ampla. Eu trouxe aqui o exemplo da ferradura. Esse é um método que eu gosto bastante, porque ele mostra desde como as coisas estão vindo até como vai desenrolar. Temos também aquilo que está prendendo o consulente, o que não está no controle dele. Temos também casas de orientação, de conselho. Esse é um método perfeito para quando o consulente ele traz uma questão específica e ele quer observar de uma forma ampla. Então, eu estou nesse momento passando por um problema na minha vida amorosa. Tá acontecendo isso, isso, isso. Ferradura é perfeita. Ou eu estou passando por um problema no meu trabalho. Eu quero saber como é que isso vai desenrolar, já não tá andando muito bem. E aí, nesses casos em específico, você consegue dar autonomia para o consulente, você consegue ler cada uma das casas ali e falar para ele, agora você toma a sua atitude. O que eu acho bastante interessante também no método da ferradura é que dá para utilizar tanto o método americano quanto o europeu. Eu já trabalhei com os dois, não ao mesmo tempo, mas uma época da minha vida eu gostava mais do americano. Hoje em dia tô mais pela vibe do europeu. Eu acredito que esse é um método que ele conta toda uma história de forma ampla, mas ainda assim dá para trazer bastante objetividade. Outro exemplo de método de tiragem que é para observar uma situação de forma ampla, mesmo uma situação específica, é o Templo de Afrodite. Também é bem queridinho dos tarólogos, porque ele tem o propósito de mostrar uma situação geral e a sinergia de um casal. Aqui a gente fala sobre questões amorosas, então a gente vai observar desta forma ampla como que está funcionando o pensamento e sentimentos, como que está funcionando a questão dos desejos, essa parte mais carnal, e temos também uma casa de futuro, o que muitas vezes vai mostrar pra gente como que aquilo ali vai desenrolar, o que acaba funcionando bem também. Tanto a ferradura quanto o Templo de Afrodite já estão melhor explicados aqui no canal, então você pode conferir eles, vou deixar o link nos cards e na descrição desse vídeo que tem falando um pouco mais sobre esses métodos, você consegue conferir na sequência. E para falar sobre tiragens curtas para questões específicas, então, quando o consulente vem com uma pergunta muito direta sobre aquilo que ele deseja saber, então temos o Peladã, que é um método de tiragem de 5 casas, e ele é o queridinho dos tarólogos para responder sim ou não. Tem gente que ama, tem gente que odeia, justamente porque ele traz essa objetividade maior. Então, geralmente, quem gosta de trabalhar mais com orientação, aconselhamento, não vai conseguir trabalhar ali com o Peladã, porque vai achar engessado, não vai conseguir falar só dessa forma objetiva, direta, sim, vai, ou não, não vai. Claramente, a gente vai falar sobre casas que vão indicar ali como que aquilo tudo vai ser trabalhado, mas ele tem esse viés mais do sim ou não, desta forma mais objetiva, mais direta. O jogo de 3 cartas é um jogo coringaço, todo mundo utiliza. Eu acho que esse é o método de tiragem que todo tarólogo realmente precisa ter à mão, que é um jogo que ele pode ser utilizado de diversas formas. E esse método de tiragem ele é clássico para ver o passado, presente e futuro sobre uma situação muito específica. Então aqui, nesse caso em específico, a gente não vai ali observar tudo de uma forma mais ampla, até porque esse não é o propósito da tiragem, mas ele tem aquele propósito de dar uma previsão mais rápida, de até uns 30 dias. É algo bem palpável, então quando o consulente ele precisa de algo que é mais concreto, esse método de tiragem é perfeito. E para finalizar as tiragens curtas para questões específicas, temos o jogo de uma carta, que ele funciona principalmente para aconselhamento e direcionamento. Então, geralmente com uma carta você consegue dar ali muitos atributos sobre a questão do aconselhamento, para aconselhar o consulente. O que muitas vezes acontece é do consulente pedir para que você tire um conselho geral para finalizar a consulta. Confesso que nem sempre cabe, então nem sempre eu tiro. Às vezes eu falo, olha, a gente já trabalhou muitas questões, já tem muito para digerir, então nem sempre cabe, mas o jogo de uma carta é perfeito para essa questão do aconselhamento.
Eu trouxe aqui bastante métodos de tiragens, mas é para exemplificar que nós temos muitas possibilidades, nós não temos só essas. Eu trouxe aqui esses jogos mais clássicos, mas eu acho importante que a gente tenha pelo menos um de cada tipo, justamente para que a gente consiga entregar ali boas consultas, para que a gente consiga contemplar o máximo das questões do consulente. O passo 2 e essencial para ser um tarólogo profissional é em relação à técnica de leitura, porque diferente do método de tiragem, ou às vezes a gente tem um método de tiragem muito bem treinado, mas aí a gente não consegue aplicar realmente boas técnicas de leitura ali diante das casas do método de tiragem. Então nós temos os dois principais, que é o método americano e o método europeu, e temos também o método básico, que é a utilização dos 22 arcanos maiores. Temos muitos tarólogos que trabalham e desenvolvem um trabalho incrível fazendo apenas leitura com os 22 arcanos maiores. Você pode escolher qual você deseja trabalhar, mas é importante se atentar que todos os métodos de leitura, as técnicas de leitura, eles têm regras, e é essas regras que faz com que você consiga segmentar muito bem uma leitura, trazer assertividade para ela. Quando você junta ali o teu método de tiragem com o teu método de leitura de uma forma coesa e coerente, você vai conseguir utilizar e escolher melhor um método de tiragem para trabalhar aplicando aquela técnica de leitura, porque nem sempre todos os métodos de tiragens vão contemplar ou vão trazer de uma forma assertiva para que você consiga realmente aplicar ali a sua técnica de leitura. Então, por exemplo, se você vai utilizar um tabuleiro para uma questão ampla, mas você gosta muito mais do método europeu, talvez não seja o teu método de tiragem ideal. E aí, trabalhando muito bem ali a tua técnica de leitura, o método de leitura que você gosta, vai trazer mais assertividade, você vai conseguir criar uma conexão muito maior com o tarô. Existe um vídeo aqui no canal falando sobre os 4 métodos de leituras básicos que existem. Então, tanto o método básico, o americano, o europeu e o italiano, que não é tão usual, principalmente aqui no Brasil, mas que também existe e também pode ser uma possibilidade caso você se identifique, caso você goste. Esses métodos, eles têm regras para serem seguidas, como eu mencionei. Então, caso você queira conhecer um pouco mais, vou deixar o link nos cards e na descrição. Você pode assistir na sequência. O passo 3 é em relação à abordagem de leitura. Nós temos diferentes abordagens com o tarô. Quando eu iniciei, eu achei que era tudo uma coisa só, que todo mundo fazia a mesma coisa. Então, principalmente pensando que muitas vezes a gente vai ter uma visão um pouco deturpada em relação àquilo que o tarô faz, aquilo que o tarô não faz, ou aquilo que a gente faz e aquilo que a gente não faz. Então, temos tarólogos que não gostam de trabalhar com uma linha preditiva, de trabalhar com uma linha determinista. Temos tarólogos que não gostam de trabalhar com uma via de aconselhamento, de direcionamento, e todas as linhas estão certas. E é importante a gente saber exatamente aquilo que a gente faz para que a gente consiga definir muito bem a nossa abordagem de leitura, porque isso também vai auxiliar no método de tiragem que a gente gosta de utilizar, justamente pensando que se você vai gostar ali de uma leitura mais preditiva, talvez o método de tiragem pela Dan, que traz uma objetividade maior, seja o mais interessante, ou se você gosta de leituras que vão ter aconselhamento, direcionamento, então métodos de tiragens que têm esse propósito vai funcionar melhor. E todos esses 3 primeiros passos, eles vão se conversar de forma muito importante. Não tem aqui um passo específico que é mais importante que o outro, ou começa fazendo de uma forma e depois adequa ali o outro passo. Aqui nesses 3 primeiros passos, eles vão ter o mesmo grau de importância, porque é essa junção de cada um desses passos que vai fazer com que você faça uma boa leitura, uma leitura assertiva, uma leitura ali que vai contemplar as questões do consulente e que vai ter uma fluidez. E um vídeo específico sobre abordagens de leitura, quais são elas, como que pode ser utilizado essas diferentes linhas para trabalhar com o tarô, existe aqui no canal também, o link vai ficar nos cards e na descrição.
E se você ainda não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu trabalho, interagindo nas caixinhas de perguntas, me mandando uma DM, marcando uma consulta de tarô e muito mais. Então, te espero por lá. O passo número 4 é em relação à ética. Hoje em dia, com o avanço da internet e a gente estando constantemente nas redes sociais, é muito fácil que a gente tenha acesso a uma consulta de tarô de forma online. Muitas vezes a gente não tem necessariamente um contato com o nosso consulente, a gente não sabe quem ele é, a gente não conhece. E aí entra ali o conceito de ética em um sentido de que é muito fácil a gente fazer um trabalho meio torto justamente porque a internet é uma terra de ninguém, às vezes a gente acaba falando coisas que talvez não seja para o tarólogo falar, ou às vezes a gente acaba ultrapassando algum limite, e isso tudo diz respeito à ética oracular. E o que eu acho interessante que a gente realmente tenha isso desde o início é em um sentido de que a gente fala sobre ética oracular, mas às vezes a gente não sabe necessariamente o que são esses pontos, o que realmente é uma pessoa ética trabalhando com o tarô e o que é uma pessoa não ética. Então, para isso, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o Código de Ética del Tarot, que é um código espanhol, mas tem o propósito de dar parâmetros e referenciais para o tarólogo trabalhar. Então, lá eles vão dar 10 fundamentos essenciais para que você consiga fazer um trabalho responsável. Então, caso você queira saber mais, o link vai estar nos cards na descrição, mas de maneira geral, nós temos um livro presente hoje em dia no mercado que se chama Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô da Kelma Maziero, e ela traz um capítulo inteiro sobre ética e sobre essa responsabilidade que a gente tem que ter, e ela pauta em um momento do livro 4 pilares básicos para sermos éticos, que é o sigilo, a discrição, a pontualidade e respeito e a imparcialidade. E isso resume bem o que é ser ético. Então fica a recomendação do livro. Ele é um livro extremamente atual, está extremamente conectado à internet e também te guia para que você consiga fazer um trabalho coerente. E o quinto e último passo que eu acho fundamental é em relação à resiliência. E essa questão da resiliência, ela parte ali do ponto que a sua primeira frustração não necessariamente vai ser suficiente para te derrubar. Nem toda consulta de tarô é maravilhosa, é extremamente agradável, flui ali como você gostaria. Existem algumas situações que, se você não estiver bem estruturado, bem resiliente, você não vai conseguir seguir adiante. Por exemplo, quando você deixa o problema do consulente afetar a tua vida pessoal, ou ainda quando você se depara com pessoas que te julgam constantemente, seja porque elas não acreditam na prática, seja porque elas não levam a sério o seu trabalho, ou ainda porque ela tem uma opinião muito diferente da sua, e isso também causa alguns atritos. E por fim, em relação a um problema que também é bem comum, é que a gente não se permite errar, mas isso é extremamente comum também na nossa prática, e às vezes a gente vai receber um feedback não tão legal, às vezes a gente vai receber um feedback de uma pessoa falando que aconteceu totalmente diferente. Isso não pode te definir como um péssimo tarólogo, nossa, eu não sei fazer isso, porque muitas vezes a gente acaba tendo uma autocrítica muito intensa sobre a gente mesmo, e aí a gente vai se frustrando e isso vai, de certa forma, detonando o nosso trabalho. E é exatamente aqui que é importante ter a resiliência, é importante saber que cada passinho ele é construído aos poucos, que a gente pode ir aperfeiçoando a nossa prática aos poucos para que a gente consiga realmente viver de forma saudável com o tarô. E para finalizar esse passo, eu trouxe um pequeno trecho do livro Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô, que a Kelma fala muito sobre uma questão que é: aperfeiçoe, mas não no sentido de virar aquela pessoa que nunca está satisfeita ou que nunca se sente suficiente.
Quando menciono aperfeiçoamento, é porque ele nos torna quem somos profissionalmente. Um oraculista é um especialista. Um especialista em interpretar cartas, imagens e símbolos a partir da observação de um sistema, traduzindo aquilo que interpreta para alguém que está buscando respostas para suas questões de vida. Aperfeiçoar envolve praticar, desenvolver habilidades, encontrar seu estilo e se apropriar da sua abordagem. Significa construir sua identidade profissional, que torna você alguém capaz de fazer um trabalho de modo que ninguém mais fará da mesma maneira. E quando digo isso, não pretendo criar rótulos que enquadram quem é melhor ou pior, tampouco quero instigar competição, pois isso já temos em nosso ambiente e só atrapalha a nossa convivência. Também não é minha intenção criar comparações, pois isso também temos aos montes nas redes, inclusive pessoas que promovem seus trabalhos através da crítica de outros profissionais. Aperfeiçoar é um processo constante, é construção de teoria e prática, é personalização e integração de tudo o que foi vivido e que ainda será experimentado ao longo da trajetória profissional. E o que eu quero dizer com isso é: construa uma resiliência, saiba que nós somos profissionais como qualquer outro e sempre há espaço para o aprendizado. Então o vídeo dessa semana foi esse, como vocês puderam ver, é um compilado de coisas que já existe aqui no canal, falando especificamente sobre cada um desses aspectos de forma ampla, de forma aprofundada, para que você consiga estar ali se alinhando com os seus pontos para oferecer um bom trabalho e ser um ótimo tarólogo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa um like aqui para mim, comenta aqui embaixo o que você achou. E como eu mencionei no vídeo, temos vários outros que você pode estar acompanhando agora, então basta você clicar aqui nos cards e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Eu vou deixar o link nos cards e na descrição, tu consegue conferir na sequência. Tu, bem gaúcha, né? Mas eu não vou fazer de novo.